fé. Bom dia ao meu estúdio, a todos vós, meninos e meninas, graúdos e graúdas. Filhinhos, hoje é dia 4 de julho de 2024. Hoje vai estar um dia bem quente, aí para 40 graus. Já estamos com 15 graus Celsius e estamos às 7 horas da manhã. Aqui é o Fernando Ferreira. Fique desde já com Deus, na companhia de Nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O que mais se diria hoje para nos confortar, animar, ensinar, dialogar, conviver e nos levar a Deus? Por que não? Vou pôr aqui a câmera do Canon. Olá, Canon. Portanto, aquelas máquinas de Canon não têm uma história, de certo que têm uma história muito grande, que é na América, onde existe aqueles monumentos à natureza da criação, aquelas rochas cor de laranjas, aqueles blocos, Canyon, o Canyon, um grande Canyon. E daí precisavam de fazer boa fotografia. E alguém se lembrou lá de fazer uma máquina fotográfica em película Kodak e fez a máquina Canon. Aí está uma história para contar, para deixar para outra altura. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Diz que ao sair das águas estava repleto do Espírito Santo. Anjos foram alimentá-lo, diz o texto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o vieram servir. Sabe onde é que está isto? É o único texto na Bíblia em que diz que os anjos de Deus vieram servir Jesus com alimentos, com suprimentos físicos e com palavras, de certo, com ânimo, mas subejamente Jesus passava uma necessidade de comer. Ele tinha que ir para um hospital. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, beber água. Estava desidratado. Então vieram os anjos do céu com as máquinas da enfermaria, como se fossem doutores da saúde. Eles são os anjos, eles são maiores que doutores. Vocês imaginam que o doutor sabe alguma coisinha à beira de um anjo? Diz que Einstein é um bebê à beira de um anjo. Agora imaginem estes anjos a assistir Jesus. Então eles eram super doutorados, não era bacharelados, era mestrados em saúde. Grande Deus que nós temos. Esta história se encontra, ou este versículo se encontra, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 13. Está a lição dada do batismo de Jesus. Esta semana está sendo muito corrida e logo hoje, na quinta-feira, 4 de julho, diz que o Evangelho segundo Jesus. Eu não vou ler os textos todos, só vou ler os 2 versículos que vêm a seguir a este que eu agora citei, que diz: e depois destas coisas, Jesus parte para a sua jornada e diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia começar o seu ministério, pregando o Evangelho do Reino de Deus. E dizendo: o tempo está
cumprido. O tempo está chegando ao fim, é o que ele quer dizer. Jesus está a dizer o tempo exato da profecia está-se a cumprir. E o reino de Deus está próximo. Portanto, disse ele, arrependei-vos e crede no Evangelho. É este Evangelho eterno que esteve desde o princípio de Gênesis, que agora estava a chegar ao seu culminar. Profecias cronológicas, o tempo está cumprido, promessa da aliança, o reino de Deus está próximo, chamado dos discípulos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, as 70 semanas literais, as 70 semanas proféticas, aliás, estavam sendo cumpridas desde o ano 457 a.C. até agora, a 1844, passando pelo batismo de Jesus, no ano 34, o tempo está exato, que as profecias estavam-se a cumprir, dos 2300 tardes e manhãs, dias, anos. Portanto, o começo do Evangelho começou aonde? Começou em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Hoje vamos refletir, além desta lição sumariamente dada, vamos refletir o que é que Deus disse a Caim. Ou melhor, o que é que Caim recebeu do Evangelho? O que é que ele sabia do Evangelho? Mas vamos ler também que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Vou tirar aqui o meu stream do fundo musical. Vamos já parar. Vamos ver. Faço o stream. Pause. Então, muita concentração agora. Agora não precisamos do stream. E vamos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Está a comparar uma oferta com outra oferta. Pelo qual Abel alcançou maior testemunho do que Caim, porque era justo. Isto encontra-se no Evangelho, não, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Dito isto, ou pondo isto na mesa, como eu costumo dizer, neste texto, estes dois irmãos, Caim e Abel, representam toda a família humana, desde Adão até hoje. Eles foram ambos testados quanto à sua obediência e todos os seres humanos serão testados tal como eles o foram. Abel suportou a prova de que Deus lhe impôs. Pronto, Abel suportou a prova. Ele revelou o ouro de um caráter puro, justo, os princípios da verdadeira piedade. Mas a religião de Caim não tinha bons fundamentos, assentava no mérito humano. Ele representa muitos, não é? Caim. Mas Abel deve representar a cada um de nós. Ele trouxe a Deus algo em que ele tinha um interesse pessoal, que era os frutos da terra, que tinha sido cultivados ou cultivada pelo seu labor. Então, tinha um esforço físico, como quer dizer, tinha um esforço emocional, físico, enfim. E ele apresentou a sua oferta como sendo um favor feito a Deus, mediante o qual ele esperava garantir a aprovação divina.
E ele obedeceu quanto à construção de um altar. Obedeceu ao trazer um sacrifício. Mas tratou-se apenas de obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um Redentor, foi deixada para trás. Foi deixada de fora. Abel e Caim, ambos eram pecadores. E ambos reconheceram a pretensão de Deus quanto a quem era ser objeto de culto. Em todas as aparências externas, a sua religião era a mesma. Os modos, não é? O sentido era o mesmo. Até um certo momento. Portanto, há um tempo que chega aquele tempo e já é diferente. Mas a história da Bíblia mostra-nos que houve um tempo em que a diferença fez diferente. A diferença, não é? Entre os dois se tornou muito grande depois. Eu só vou fazer uma pausa de 1 minuto para ali fazer uma coisa que se chama afinar a voz. Então, vamos continuar aqui no meu vídeo, no vosso vídeo, que eu estou-vos a oferecer, da parte de mim até para vós, não é? Portanto, a Bíblia mostra-nos que houve um tempo em que eles se dividiram, não é? Um caminho largo e um caminho estreito. Portanto, 2 caminhos se apresentaram. Embora o caminho começasse a ser um, depois eles se dividiram. Mostra-nos que houve um tempo em que a diferença entre os dois se tornou muito grande. Esta diferença estava na obediência de um e na desobediência do outro. O apóstolo Paulo diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Abel percebeu os grandes princípios da redenção. Portanto, Abel entendeu qual era a verdade para ele em sacrifícios e ofertas. E ele viu-se como pecador e viu que o pecado e sua penalidade era a morte, estavam entre a sua alma e a comunhão com Deus. Abel viu isto. E ele trouxe a vítima imolada, a vida sacrificada, reconhecendo assim as pretensões da lei que tinha sido transgredida. Mediante o sangue derramado, ele olhou para o sacrifício futuro, lá aqui na terra, não é? No ano 31 depois de Cristo. Não é? Não diz que é a lição da escola sabatina. No ano 31. No ano 34, aliás. 31 foi quando ele foi batizado. Então, no ano 34, Jesus foi
sacrificado. Mediante o sangue derramado, ele olhou para o sacrifício futuro. Cristo a morrer na cruz do Calvário e confiando na expiação que deveria ser feita ali. Portanto, a história da salvação passa muito por estes dois momentos, no começo até ao fim. Não teríamos tempo para falar dos sacrifícios de Abel, depois de Abraão, de Isaac, depois de Moisés, depois do templo de Salomão, do templo de Isaías. Não poderíamos compreender isso, não é? Não poderíamos abarcar isso agora. Mas sabemos que começou nestas duas simplicidades de Abel e Caim, que levou até ao fim do tempo do sacrifício máximo. Os outros não eram válidos. Para todos os efeitos, aqueles eram pela fé. O que é uma coisa pela fé? É uma coisa que só é válida quando for concretizado o cumprimento da lei. Porque diz que Jesus disse: é chegada a hora do cumprimento da lei. Está cumprido o tempo. Já está. Chegou, ele era o sacrifício máximo. Portanto, Cristo a morrer na cruz do Calvário e confiando na expiação que deveria ser feita ali, Abel obteve testemunho de que era justo e a sua oferta era aceita. Portanto, é muito isto que a lição não diz, na lição da escola ainda não pode falar, não é? Mas é que temos que compreender algumas coisas que estão abaixo, ou adjudante, acho que é assim que se fala, não é? Corrijam, perdão, que está antes do cumprimento da profecia, quando Jesus chega aqui à Terra. Como é que Abel conhecia tão bem o plano da redenção? Porque nós estamos a falar num tempo em que não havia sacrifícios de cordeiros como no templo de Salomão. Não é? Não havia Moisés, por exemplo. Como é que ele sabia? Abel foi ensinado por Adão. Adão ensinou os seus filhos. Não foi só Abel, não foi só Caim, não foi só Sete, foram muitos filhos que Adão teve que ensinar. E principalmente este Adão e Eva, Adão e Caim, foram os primeiros a serem ensinados. Adão ensinou-os aos seus filhos e netos. Não só filhos, também netos, e eu diria também e bisnetos. Depois de Adão ter pecado, um sentimento de terror tomou posse dele. É muito doloroso dizer isto de uma forma categórica. É muito forte. É tão forte que eu vou-vos mostrar o assunto da magnitude que ele é. Como é que eu o vi ontem? Me dou licença outra vez. tenho que buscar o material. Dá-me licença. Dá-me só um minuto. É só um minuto. É só um segundo. Aí vai. Vou buscar aqui. Mas podia buscar umas pedrinhas, mas não. Eu não tenho pedrinhas hoje, mas um dia vou trazer umas pedrinhas. Isto não são pedras. Tem uma característica de um cheiro de uma árvore. Quem quiser pedir-me, eu envio isto. Isto é um cheiro tão característico de uma árvore que eu já conheço este sabor. Parece um sabor a canela, mas muito mais refinado. Dá para comer. Isto daria para comer. Isto é uma doçura. E é uma árvore que cresce em Portugal. É uma árvore. Conheço a árvore. É um tipo de um pinheiro. Pinheiro já fala que é mais para Portugal, tem muito pinheiro. Ou deveria ter muito mais pinheiro. Não é? É um pinheiro que foi feito para ser agradável à vista e ao aroma. Ter
tem um perfume não é intenso, um perfume suave. As pessoas procuram perfumes exóticos. Este não é um perfume natural, da natureza, daqueles sabores, assim, acanelado, canela. Não posso descrever que é canela, não é? Estou a dizer que é uma fragrância odorífera que eu tenho gravado nas minhas memórias há mais de 20 anos, que eu trabalho com madeira. Portanto, mas o que isto tem a ver com o Evangelho Eterno, não é? O que é que tem a ver com Abel? O que é que tem a ver com Caim? O que é que tem a ver com Jesus? Não tem nada, não é? Aparentemente não deve ter nada, não é? Que eles não falaram nisto, nem estão para aí virados, não é? Como estão a dizer. Mas como isto é um assunto que vai para além dos conhecimentos históricos, bíblicos, que está aqui a contar, então vamos contar um bocadinho mais sobre a história bíblica. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Assim uma música. Assim uma música. Então, como é que eu sei? Eu podia trazer outras coisas para aqui. Eu tenho a trazer algumas coisas. Sal, peixe, pedras e principalmente estas coisas. E peixe. Já disse peixe, não é? Peixe. Então vamos para os Himalaia. Vamos para os Himalaia. Cazaquistão, Pazaquistão, Tarequistão, Rússia, China, portanto, vamos para o teto do mundo, 11 km acima, quase 12 km, 9, 10, 11, 12, quase lá, o pico das montanhas no mundo é 11 km. O que é que eu estou a falar? Vocês não estão a entender nada. Peço perdão, vocês têm que me dar tempo. Ali era terra plana, não era uma montanha, não era catastrófico, como estamos a dizer, não eram aquelas cadeias montanhosas que estão ali, eram todas cobertinhas de terra. Era uma planície, como Adão tinha, né? como paraíso, era uma planície, um corte de árvores, um corte de floresta, muito luxuriante. E uma delas, estas árvores, era muito provavelmente pinheiro, eucalipto, acácia, faia, cararu, muitas árvores, carvalho, sobreiro, medronheiro, enfim. E muitas aves, muitos pássaros, muitos animais selvagens, muitos animais domésticos, muitas pessoas também, muita flora, muita água, muita árvore, muito céu, muito espaço, muitos lagos, e por aí fora, e muitos rios. Então eu estou a contar uma história que nunca ninguém contou. Eu posso dizer que sou o único que contei esta história. No mundo inteiro, posso dizer que sou o que sei mais sobre isso. Porque eu, sozinho, mas sozinho, sem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem o Espírito de Profecia, eu descobri isso. Descobri porque Deus me mostrou depois. Eu sei que vi, mas não nos digo lá. Eu nunca fui aos Himalaia. Eu não tenho cara de montanhista. Eu não gosto de ser montanhista. Eu não gosto de estar lá em cima das alturas. É uma pressão atmosférica muito grande. É uma pressão de ansiedade. Então, quem esteve lá, eu estive lá visualmente com as câmaras. As câmaras chegaram lá e vêm até a mim. Eu estive lá. Fisicamente não, virtualmente. E lá tem fósseis de peixes. Mas mais. No Cazaquistão tem sal marinho. Mas lá não tinha mar. Tinha mar. O mar subiu de tal maneira que destruiu a floresta toda, destruiu-a, e ficou aquelas rochas. Nós chamamos de rochas. Nós chamamos de montanhas, que são rochas. São os ossos da terra. Ali a água desceu e depositou no Cazaquistão, ou no Paquistão, e tem as jazigas, ou seja, dentro daquelas montanhas, tem minerais, tem grutas, onde eles estão a extrair há anos, há décadas, sal marinho. Sal marinho. Não estou a dizer sal só, é sal marinho. Porque lá esteve o mar. Mas eu podia ir para a América, que também tem lá sal marinho nas montanhas, no maior deserto do tipo Tatacamanhá. Não sei se é um deserto, eu vou procurar como é que se chama esse deserto.
O sal existe em muitos lados do mundo porque lá existiu mar, como o dilúvio derreteu montanhas, desfez montanhas e deixou a crosta terrestre aberta, solta. O que aconteceu? Árvores subpontuosas, falei em árvores, as pedras desabaram, algumas não desabaram, ficaram lá, mas a maioria das pedras desabaram, porque senão ficava tudo plano. As pedras que nós vemos bem, as montanhas, falta-lhe a crosta terrestre. Bom, a crosta terrestre era mais alta. O mar era mais alto. Há aqui um desequilíbrio. Portanto, as montanhas também podiam ter subido, não é? Geologicamente elas subiram. Então, as montanhas subiram para cima. As pedras, os ossos da terra subiram para cima. É como uma pessoa fraturada, não é? Subiu, os ossos saem. Com pedras de dezenas e dezenas e dezenas de quilómetros. Elas estão fraturadas, não são totalmente, geometricamente, uma peça. São várias peças partidas. Eu estou a falar isto porque sei que é assim. Há fisuras. Então, temos em cima fósseis marinhos, de peixes, de conchas, de crustáceos e no fim, nas grutas, temos sal marinho. Mas ficamos só por aí. Amanhã vou contar o resto. Então, vou contar o resto. Amanhã, está bem? O mar tem muitos segredos. E um deles é o dilúvio que está sobre os 4 cantos da terra, como estes pormenores dos Himalaias. Hoje falei dos Himalaias, amanhã farei menção sobre a América. Também existe lá. É essa mesma portanto, não é arqueologia, portanto, a mesma moldação do ambiente. Como é que Abel conhecia tão bem o plano da salvação? Ele não conheceu melhor do que eu. Conheceu, era o suficiente. Ele não conheceu Jesus Cristo humanamente, não é? Nem fisicamente, nem nunca ouviu. Mas conhecia o plano da salvação. Como é que Abel conhecia tão bem o plano da salvação? Adão ensina os seus filhos e os seus netos. Eu diria também os seus bisnetos. Depois de Adão ter pecado, um sentimento de terror tomou posse dele. Neste estado mental, que é a ansiedade psicológica, é uma perturbação mental, ele desejava estar o mais longe possível da presença de Deus. Aquele que ele tanto amara encontrar no seu lar edénico. Mas o Senhor seguiu este homem de consciência perturbada. Jesus salvou-se. Eu li esta semana aqui nas meditações matinais, se vocês não ouviram, eu falei isso cá. Mas ele salvou-se, Adão e Eva. Não foi só Adão. Adão e Eva se salvaram. E ele tivesse, e embora Deus tivesse condenado o pecado de que Adão se fizera culpado, deu-lhe palavras, a promessa do Evangelho, a promessa graciosa da salvação. Aqui o texto é muito reduzido, eu tenho que descomprimi-lo, não é? Está comprimido. Então, o Evangelho eterno, a salvação eterna, foi dada logo após a entrada do pecado. E aqui estamos no cumprimento da profecia, já, para além do cumprimento da profecia, já estamos a viver o tempo da graça. Espero que tenham gostado, continuem comigo, eu quero continuar convosco, estudando não só o livro de Marcos, como meditações matinais deste ano da publicadora Servir. Faço menção honrosa, porque tenho que fazer, tecnicamente tenho que dar ao autor quem foi o autor é a publicadora Servir, os créditos, assim, chama-se os créditos,